Você tem IRB na carteira? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E fica tranquilo, gente, ninguém vai julgar ninguém aqui, porque eu, inclusive, tenho um pedacinho de IRB na minha carteira. Claro que é bem pequenininho e eu quero trazer para vocês, então, hoje, algumas informações que foram divulgadas essa semana da empresa e também o que eu estou fazendo com as poucas ações, né, um pedacinho que tem ali de IRB na minha carteira, beleza? Então me acompanhe até o final do vídeo, inscrevam-se aqui no canal se vocês são novos por aqui, não esqueçam do like e me contem sim nos comentários se vocês têm IRB e se vocês ainda acreditam na empresa, beleza? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, desde que aconteceram todos aqueles escândalos em 2020 com a empresa, eu vou deixar até um link de um vídeo que eu fiz falando, né, sobre essa cronologia de escândalos que teve, e aí fica a sugestão para quem talvez tá meio por fora do que aconteceu, mas desde que aconteceu aquele escândalo, gente, ela tá passando por um processo de turnaround e também de retomar a confiança dos investidores. E parte de todo esse plano é também ser um pouco mais transparente com o mercado, tanto que eles vão divulgando, né, alguns dados importantes como sinistralidade, despesas, prêmios emitidos e tal, mensalmente. E essa semana que passou, então, eles entregaram os números de abril de 2022. Só que, minha gente, os resultados não foram bons. E aí o mercado ficou o quê? Preocupado. Tanto que, nesse momento que eu tô gravando pra vocês, as ações elas estão caindo mais de 9%. E quando a gente fala dos últimos 12 meses, aí a gente tá vendo uma queda muito maior de 57%. Claramente a gente consegue ver uma tendência de baixa, parece que vai caindo, né, pouco a pouco, salvo alguns dias, né, que a gente tem quedas mais acentuadas como o de hoje, que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Mas a questão é que os investidores parece que ainda estão muito reticentes com essa questão de IRB, né? E aí o porquê? A gente teve esses dados então de abril que ela acabou divulgando em fato relevante para o mercado, e o que acabou preocupando? Que o prejuízo da companhia, que ficou em 92,7 milhões de reais, ele quase que dobrou em relação a abril de 2021, porque teve um crescimento nesse prejuízo de mais de 89%. Claro, existe o prejuízo acumulado, né, de 2022, e esses primeiros 4 meses ela já acumula um prejuízo, né, de mais de 12 milhões, mas ainda assim isso mostra, né, a montanha-russa que a empresa acaba vivendo, né, porque nos primeiros meses do ano passado de 2021 ela conseguiu entregar ali um certo lucro, aí depois veio um prejuízo e aí fica nessa montanha-russa como eu trouxe para vocês. Mas na situação agora desses últimos dados, ela atribuiu aí alguns fatores que impactaram nesse resultado, né? Um deles foi a própria questão da sinistralidade, né? Então, as despesas com o sinistro no Brasil foi de mais de 478 milhões de reais e o índice de sinistralidade ficou acima de 103%. Eles atribuíram muito essa sinistralidade mais alta à questão do agro, né? Por conta das estiagens e tal, e tudo isso acabou impactando, então, algumas safras, vamos dizer assim, né, porque a gente também, além da estiagem, a gente teve geada e tal, e consequentemente, então, mais seguros tiveram que ser pagos, né, mais sinistros aconteceram durante esse período. Então a gente teve essa alta que ficou acima, né, do que eles geralmente estão acostumados, eles inclusive excluindo esses índices de sinistralidade, esse número ele cai ali para 87%, se eu não me engano. De qualquer maneira, é um número que acabou preocupando, mas não somente isso, tá, gente? Outro ponto que, assim, preocupa entre aspas porque tá dentro, né, do plano deles, né, que são os prêmios emitidos. Os prêmios emitidos em abril tiveram uma queda de mais de 29%, ficando com 552,8 milhões de reais. E muito porque aqui no Brasil até que caiu pouco, tá? Os prêmios emitidos aqui no Brasil caíram 7,8%, só que lá fora essa queda foi muito maior, mais de 49,1%. Isso até faz parte, inclusive, gente, da estratégia que eles estão se propondo desde quando eles começaram a tentar organizar a casa, né? Eles estão chamando esse processo lá dentro de re-underwriting. E o que significa isso, né, gente? Eles estão revisando todos os contratos, inclusive no segundo semestre do ano passado, eles revisaram mais de 500 contratos, quase 11% desses contratos foram inclusive cancelados e foram revisados e tal. E aí o que acontece? Eles estão tirando alguns contratos que envolviam um risco muito maior, boa parte deles é justamente lá no mercado lá fora, e aí por conta disso, quando você abdica desses contratos, desses seguros, então no fim das contas você afeta diretamente
as receitas ali da companhia, o faturamento da companhia. Mas isso faz parte, né, gente, porque quando estouraram todos aqueles escândalos, uma coisa que era feita era que basicamente eles começaram a assumir diversos contratos que tinham riscos elevadíssimos e que talvez não eram tão interessantes, e que tudo isso acabava incrementando muito na receita da companhia, tanto que se olhava, era uma receita bonitinha, crescendo em linha reta, só que tinha um risco muito grande. E aí, quando as coisas começaram a estourar, eles começaram a perceber que, caramba, se começa a dar nhaca com todos esses contratos, sei lá, isso vai dar muito ruim para a empresa, como em partes acabou dando, né? Só que eles então passaram a revisar todos esses contratos justamente para evitar o pior, né? Quando a gente fala do modelo de negócio de seguradoras ou até mesmo resseguradoras, geralmente são modelos interessantes, né? Porque quando você paga um seguro, você paga um seguro esperando não utilizar. Então, a ideia de uma seguradora é que quando a gente faz um seguro, ela separa uma parcela daquilo para caso você precise, ela vai ter aquela reserva legal que a gente chama, que é tudo regulado pela SUSEP e tal, e ela vai ter para te pagar. Só que a ideia do seguro é isso, é você pagar para não utilizar, né? E aí o que acontece? Quando você tem esses seguros, né, esses contratos de seguro que são um pouco mais elevados, que tem grande chance de acontecer, de ter um sinistro e você ter que ressarcir, então tudo isso pode acabar prejudicando, né, essa carteira da empresa, né, essa carteira de risco, e também o faturamento e as despesas administrativas que impactam diretamente no resultado. O ponto é, ela está fazendo esse processo ainda, então a gente continua vendo esses impactos diretamente nesses números, mas a questão é que parece, e na minha visão como investidora, que de 2020 para cá, esse processo está sendo relativamente demorado, né? Tá acontecendo sim, eles estão mexendo ali os seus pauzinhos ainda para tentar retomar a confiança do investidor, mas tudo isso tá demorando muito mais tempo do que o mercado efetivamente estava esperando, né? Como eu falei para vocês, o modelo de negócio, eu acho que é um modelo de negócio que funciona bem, né? A gente vê como as outras seguradoras elas estão indo. Claro que existem momentos que podem ter uma maior sinistralidade, como a gente viu ali no período da pandemia e tal, mas são negócios que têm uma grande chance de sim serem muito bons, né? E no caso de IRB, o que ela precisa realmente fazer é dar essa ajustada e retomar essa confiança, então, dos investidores. Eu tenho, como eu falei pra vocês, um pedacinho na minha carteira. Eu tava comprando lá no quase no finalzinho de 2019, eu comecei a montar minhas posições, e aí alguns meses depois estourou todos aqueles escândalos em 2020. Então eu não tava ali nem com 1 e pouco por cento, começaram a vir todas as quedas, consequentemente ela ficou com menos de 1% na minha carteira. Eu fiz mais alguns aportes, né, conforme os preços foram caindo, mas realmente foram bem poucos aportes, mas ainda assim ela segue com menos de 1% na minha carteira, porque ela continua caindo, né? Então, mesmo que ela realmente dê tudo errado, é um pedacinho muito pequeno da minha carteira. E se ela realmente voltar a ser a empresa que era antes, provavelmente também não vai trazer algum ganho tão relevante dentro da minha carteira, mas a questão é que, né, gente, eu acho que ela tem capacidade sim de se reestruturar, só que não é algo pro curto prazo, né? Eu acho que realmente é algo olhando muito mais para frente, porque a gente viu que todo esse processo de reestruturação realmente está sendo demorado. E aí eu acho também que ela não vai ser mais aquela empresa, né, que chegou a custar R$39, R$40. Eu lembro do preço 39 porque eu lembro que foi a primeira vez que eu comprei algumas ações de IRB, foi a esse preço de R$39. Mas eu não acho que ela vai voltar a ser essa empresa de R$39, R$40, mas que sim, ela tem aí talvez uma certa chance de se recuperar, né? A questão é que ela realmente é um caso de alto risco, né? Para as pessoas que estão olhando para o setor como um todo e não tem IRB na carteira, eu acho que existem outros negócios, quando a gente fala das seguradoras mesmo, né? Não da resseguradora IRB, porque ela praticamente está sozinha nesse mercado aqui, mas a gente tem outras seguradoras que são interessantes, né? Uma Porto Seguro da vida, muitos de vocês falam, né, de BB Seguridade também, que também tem bons dividendos, então acho que são boas alternativas para quem quer se expor nesse setor, talvez com menos risco, porque IRB, ele é realmente um negócio que tem que passar ainda por todo esse processo de reestruturação e a gente não sabe se isso efetivamente vai acontecer. Mas eu tô ali com aquele pedacinho esperando para ver o que vai dar. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que vai dar nessa situação de IRB? Vocês estão expostos à ação? Como que vocês estão fazendo gerenciamento de risco? Vocês estão com um pouquinho, como eu tô, ou vocês estão aí talvez com o percentual um pouco maior? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber.
Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.